O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou oficialmente hoje que é do interesse do país a continuação da guerra prolongada da Rússia contra a Ucrânia e que a China está disposta a ajudar o Kremlin no conflito. É importante destacar que essa informação foi publicada primeiro pelo jornal chinês South China Morning Post. E em Pequim já não escondem mais que a guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma guerra global, que, na opinião dos chineses, impede os Estados Unidos de voltarem sua atenção para o confronto com a China. Mas hoje surgiu uma informação adicional sobre por que a continuação da guerra é tão vantajosa para a China. Aqui estão escondidos benefícios econômicos, estratégicos e ideológicos para Pequim. E hoje vamos analisar todos eles em detalhes. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 7 de julho no calendário. A seguir, vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição do vídeo. No começo, relembrarei toda a história brevemente. Na véspera, ficou sabido que o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou publicamente pela primeira vez à principal diplomata da União Europeia, Kaia Kallas, que Pequim não pode permitir a derrota da Rússia na guerra contra a Ucrânia, pois teme que os Estados Unidos da América então voltem toda a sua atenção para Pequim. Até esse momento, o Ministério das Relações Exteriores da China declarava regularmente que a China não é parte da guerra e defende o seu fim rápido. Mas quando chegou a um diálogo direto, os chineses declararam que lhes convém justamente a continuação, e uma continuação prolongada dessa guerra. E quanto mais tempo durar, melhor. E como escreve 5, até mesmo alguns funcionários da União Europeia envolvidos na situação ficaram surpresos com a franqueza das declarações de Wang Yi, embora entendessem que a China claramente não está apenas observando de fora. E foi aqui que Wang Yi mostrou que os chineses são iguais ao ditador russo Vladimir Putin. Aqui vou citar uma frase e você vai entender do que estou falando. Citação. Wang Yi rejeitou a acusação de que a China estava dando apoio material às ações militares da Rússia, tanto financeira quanto militarmente, afirmando que, se isso fosse verdade, o conflito já teria terminado há muito tempo. Durante os debates sobre uma ampla gama de questões geopolíticas e comerciais, Wang Yi deu algumas lições de história e palestras para Kaia Kallas. Wang Yi declarou em Bruxelas que, embora a China alegadamente não tenha pedido a Putin para iniciar a guerra, a continuação do conflito pode beneficiar os interesses estratégicos de Pequim, enquanto os Estados Unidos da América permanecem envolvidos no conflito na Ucrânia. Mas essa declaração de Wang Yi, justamente agora, também não é por acaso. Não vou me aprofundar no protocolo diplomático, apenas acrescento que durante a semana Wang Yi se encontrou com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Depois, de Bruxelas, ele foi para Berlim para o primeiro encontro com o novo ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, e com o chanceler Friedrich Merz. E depois disso foi para Paris se encontrar com autoridades francesas. E tudo isso. A turnê europeia de Wang Yi acontece na véspera de uma importante cúpula do Partido Comunista da China, nos dias 24 e 25 de julho em Pequim, onde prometem tomar decisões de grande importância. O reconhecimento de Wang Yi pela China não é por acaso, mas porque a China se beneficia com a continuação da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A razão mais óbvia foi mencionada pelo próprio Wang Yi. Se a guerra na Ucrânia terminar, os Estados Unidos da América, em sua visão, rapidamente se concentrarão na China, mas há mais. É crucial compreender detalhadamente os motivos pelos quais a China deseja que a guerra na Ucrânia perdure por mais tempo. E os analistas veem aqui pelo menos 3 razões importantes pelas quais é vantajoso para Pequim que a Ucrânia continue sofrendo com a agressão russa. Na minha visão, os líderes políticos chineses definitivamente veem a guerra na Ucrânia como um fator puramente positivo para a China, e a tragédia moral da guerra não tem absolutamente nenhuma importância para eles. Por que eu digo isso? Observe que Pequim não demonstrou nenhuma compaixão pelo povo ucraniano desde o início da guerra em grande escala da Rússia. Houve apelos por negociações, apelos por cessar-fogo, diplomacia e assim por diante, mas nunca houve uma única nota de compaixão por parte dos chineses. Mesmo quando um drone russo com componentes chineses danificou a embaixada chinesa em Odessa na semana passada, não ouvimos nenhuma manifestação de compaixão por parte dos chineses. Então, por que Xi Jinping vê a continuação da guerra na Ucrânia como uma vantagem para a China no médio e longo prazo?
E o primeiro motivo são os interesses estratégicos da China. A guerra na Ucrânia consome uma parte significativa da atenção da liderança dos Estados Unidos da América, e a esse respeito vou citar o general aposentado do exército australiano e analista militar Mick Ryan, que dedica muita atenção à guerra russo-ucraniana. A seguir, a citação dele. Cada minuto que os líderes políticos e estratégicos americanos gastam pensando sobre a Ucrânia é um minuto em que eles não podem se concentrar na ameaça chinesa. Cada dólar gasto em ajuda militar e econômica à Ucrânia é um dólar que não pode ser investido na defesa da parte ocidental do Oceano Pacífico contra a agressão chinesa. Os estrategistas chineses também veem o prolongamento da guerra na Ucrânia como uma maneira de manter os europeus na Europa. A China está preocupada com o aumento do desdobramento das forças navais e aéreas europeias na região do Pacífico nos últimos anos. Recentemente, a Marinha Real do Reino Unido enviou um grupo de combate de porta-aviões para a Ásia, e isso não agrada a Pequim. Outra vantagem estratégica para a China com a guerra prolongada na Ucrânia é que ela oferece um enorme campo de testes para as ideias chinesas sobre uma futura guerra no Pacífico. Embora talvez não vejamos armas pesadas chinesas sendo usadas diretamente pela Rússia, a guerra na Ucrânia oferece uma variedade de ideias sobre o uso de novas tecnologias nos domínios aéreo, terrestre, espacial, marítimo, cibernético e da informação. A China e a Rússia intensificaram significativamente seus exercícios militares desde 2022, o que provavelmente proporcionou aos chineses muitas oportunidades de aprendizado. Além de compreender a guerra na Ucrânia, a China também está aprendendo como os políticos e alianças ocidentais tomam decisões estratégicas sobre a guerra e sobre a indústria de defesa que os apoia. Além disso, a Rússia enfraquecida está disposta a compartilhar com a China qualquer tecnologia de que Pequim precise. A China pode obter tudo o que quiser da Rússia enfraquecida. E a Rússia já não é mais concorrente da China na Ásia e na Europa. A segunda razão é, claro, os benefícios econômicos. Primeiro, a ampla resistência às tropas russas na Ucrânia. O comércio da China com a Rússia cresceu significativamente, com a China comprando recursos energéticos e matérias-primas da Rússia a preços reduzidos, já que a Rússia perdeu outros compradores. Por outro lado, cresceram os fornecimentos de produtos de alta tecnologia para a Rússia, que ela não pode mais adquirir no Ocidente. É revelador que a Rússia continuou sendo apenas um posto de gasolina que agora simplesmente atende a outro cliente. Antes era a Europa, agora é a China. O terceiro motivo são as vantagens ideológicas. Do ponto de vista de Pequim, a guerra da Rússia contra a Ucrânia faz parte de uma confrontação mais ampla, que países como China, Rússia e Irã travam contra a dominação ocidental. A guerra na Ucrânia permite que Xi Jinping a retrate como uma luta supostamente imposta pela Rússia, pela OTAN e pelos Estados Unidos da América. E, infelizmente, o presidente americano Donald Trump também contribui para isso ao afirmar que, se ele fosse o presidente, essa guerra não teria acontecido. Essa é a guerra de Joe Biden e Zelensky, e Putin tinha motivos para atacar. Trump, na essência, legitima a tese de que supostamente Putin foi forçado a iniciar a guerra contra a Ucrânia. Mas Trump esquece o principal. A guerra da Rússia contra a Ucrânia começou em 2014 e continuou durante todo o seu primeiro mandato presidencial. E agora ele é presidente de novo e a guerra não para. Além disso, do ponto de vista de Xi Jinping, ideologicamente todas as justificativas propagandísticas do Kremlin para a guerra contra a Ucrânia justificam uma atenção reforçada às questões de segurança nacional, ao aumento da pureza política da liderança civil e militar superior, assim como a modernização das forças armadas chinesas. Em resumo, tudo é justificado em nome da segurança nacional, permitindo que eu remova qualquer pessoa, coloque meus aliados em todas as posições, gaste quantias enormes com o exército, sempre alegando que é uma questão de segurança nacional. Além disso, para Pequim é conveniente a situação em que toda a parte suja e pesada do suposto confronto com o Ocidente é feita pela Rússia, enquanto a China recebe os dividendos políticos. A recusa da China em participar da Cúpula da Paz sobre a Ucrânia em junho de 2024 na Suíça é mais uma prova de que o Partido Comunista Chinês não é um mediador honesto ou imparcial na guerra na Ucrânia. Ela se recusa a abandonar seu parceiro russo e provavelmente vai atuar nos bastidores para sabotar qualquer proposta de paz que não seja apresentada pelo Ministério das Relações Exteriores da China.
Mas isso é o mínimo que a China pode fazer para continuar essa guerra. Por isso, agora já ficou evidente, e os chineses nem escondem mais, que para eles é absolutamente vantajoso a continuação dessa guerra sangrenta que a Rússia iniciou contra o nosso país. Aqui eu deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like.